Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal do Black, né? Hoje para falar exclusivamente do Sport Clube Bahia, né? Sport Clube Bahia que teve uma semana, apesar de não ter jogado, mas uma semana bastante movimentada lá no CT Evaristo de Macedo, né? Primeiro é o drible que o nosso querido Cadu Santoro, né? O CEO do Bahia, o diretor de futebol, o responsável pelas contratações do Bahia, deu no Yuri Romão, né, o presidente do esporte, que negou, né, veementemente que o Juba não era jogador do Bahia durante um período grande, mas nós já sabíamos, né, que o Juba tinha um contrato pré-assinado, e aí a importância do Cadu nesse processo, né, parabenizar a diretoria do Bahia, em especial o Cadu Santoro, que foi muito inteligente, né, foi muito esperto, porque percebeu que o jogador poderia assinar o pré-contrato, foi diretamente ao jogador, nada ilícito, nada fora dos trâmites normais de um jogador que tem possibilidade de assinar um pré-contrato, e o Cadu Santoro foi inteligente, né, e fez logo a negociação, deixando assim claro que o Bahia tinha interesse, garantindo as atividades desse jogador a partir do momento que encerrasse o contrato com o Sport Recife. Isso aconteceu no dia 31 de agosto agora, e já no dia 1º, né, o Juba foi apresentado, já treinou com o elenco e deve já participar do jogo de amanhã contra o Vasco da Gama. Então, muito inteligente da parte da diretoria do Bahia, é um jogador que chamou a atenção demais, principalmente nesse primeiro semestre, né, nessa temporada 2023, foi um dos destaques do esporte, não só dando assistências, mas fazendo gols importantes, né, o torcedor do esporte revoltado com a falta de inteligência da diretoria do esporte, principalmente com relação ao seu presidente, Yuri Romão, que negou veementemente que ele não viria, mas o Juba se apresentou, já está relacionado, já está registrado no BID e deve ser uma das opções do Renato Paiva para o jogo do Vasco da Gama, que acontece amanhã na Arena Fonte Nova. Então o Bahia continua se reforçando, né? Teve muita pontualidade, trouxe jogadores pontuais nessa segunda janela, né? Principalmente os dois laterais que eu tenho citado, que mudam o patamar não só do clube, mas do time, e deixam o Renato Paiva com muito mais opções na hora de poder escalar e escolher os 11 principais jogadores que vão a campo a cada rodada. Uma outra coisa que deve ser colocada é o Bahia Day, que aconteceu lá em Manchester, né? Uma comitiva grande do Bahia se dirigiu à cidade inglesa, né? Unindo cada vez mais, ou dando boas-vindas do City ao Bahia, e o Bahia se mostrando para o City, né? A força e as culturas, com a participação de Carlinhos Brau, presidente do Conselho Deliberativo, o vice-presidente da associação, estavam todos presentes lá num dia muito interessante, onde o Bahia mostrava para o mundo as culturas, a maneira de se comportar nos jogos, enfim, né, dando um gostinho aí aos ingleses do Manchester City, que o dia que tiver vontade de vir à Bahia, com certeza serão muito bem recebidos. Até recebi uma mensagem do Elano, né? Ele é um jogador que participou da história do City e estava também nessa comemoração, e um dia muito interessante. Acho que o torcedor do Bahia nesse aspecto tem que ficar muito orgulhoso, né? Que começa a fazer parte de um outro patamar o clube a partir do momento que tem esse vínculo ligado ao City Futebol Group. Com relação ao investimento do Juba, né? Foi muito interessante para o Bahia, principalmente porque ele não foi, ele veio de graça, né, teoricamente, né, não teve que fazer um aporte financeiro a nenhum clube, a não ser exclusivamente para ele e para os empresários dele. Por isso, não deixa a negociação muito onerosa. Já que estamos falando na parte financeira, né, saiu um estudo que dos 5 primeiros clubes que mais investiram na Série A do Campeonato Brasileiro são eles na relação Flamengo, Bahia, Vasco, Santos e Grêmio. Todos esses gastaram mais de 10 milhões de euros nessa segunda janela, né, que se abriu e que os times se reforçaram, mas dos 5 que eu citei, 3 estão brigando na zona de baixo da competição, ou seja, brigando pelo rebaixamento. Então, o que a gente fica preocupado e que deixa muito claro que só dinheiro não vai resolver o problema
dos clubes, né? Temos que ter boas contratações, pessoas ligadas ao futebol e que entendem de futebol para poder tomar as melhores decisões e fazer com que o clube consiga chegar no patamar que o torcedor imagina e merece. Portanto, torcedor, amanhã o Bahia deve ter algumas novidades. Eu acho que o Gabriel Xavier parece que deve ser o escolhido pelo Renato Paiva para começar o jogo, e parece-me que também ele desistiu dos dois camisas 9 e tende a escolher o Ratão como jogador referência lá na frente, dando oportunidade para Biel de um lado e Ademir do outro, formando um trio aí de velocidade, de capacidade, e que com certeza fará um jogo muito disputado contra o Vasco da Gama. A ausência do Cauli, né, mais uma vez citada, teve um problema no joelho, e o Léo Cittadini deve ser o escolhido. Aí uma mudança um pouco de característica, mas é um jogador também de qualidade que a gente espera que faça, né, a sua estreia como titular do Bahia e dê conta do recado, porque foi contratado para isso. Tá bom, galera? Essas são as novidades aí do pré-jogo do Sport Clube Bahia, que enfrenta amanhã às 18h30 um Vasco da Gama cheio de mudanças também, né, com comissão nova, cheio de problema político, e mais o Vasco que vem motivado aí, principalmente pelo último resultado, né? Ganhou no Maracanã em casa e vem desse resultado bastante empolgado para tentar complicar as coisas aqui no Bahia. O histórico é muito a favor do Sport Clube Bahia e a gente imagina que o torcedor amanhã vai mais uma vez lotar aí na Fonte Nova, fazer uma grande festa e definitivamente sair dessa zona incômoda que o Bahia tanto espera e almeja desde o início da temporada. Tá certo, galera? Essa é a opinião do Feed Black de hoje. Aproveitar para pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, para a gente ter um canal cada vez mais sólido, cada vez mais forte, cada vez mais independente, para trazer para você a opinião de quem já esteve lá. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller.